Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um minutinho. Caríssimos irmãos, os sinais, os gestos, as palavras, os cantos que formam parte dessa solene liturgia da Vigília Pascal nos introduziram no acontecimento fundamental da nossa fé cristã, a ressurreição de Jesus. Essa mensagem que já há mais de 2000 anos a Igreja proclama é um anúncio que não foi ela que inventou, mas que ela experimentou como um fato extraordinário, inesperado, esplêndido e luminoso. As mulheres que foram de manhã bem cedo ao sepulcro foram sem esperança, para lá se dirigiram, talvez movidas somente para demonstrar o seu afeto ao Mestre falecido, para homenageá-lo. Os evangelistas são concordes em afirmar que tanto os discípulos quanto as mulheres que seguiam Jesus, depois dos fatos tão trágicos e dramáticos que nós celebramos ontem, da Sexta-feira Santa, depois de o terem visto crucificado e morto, depois de terem presenciado o soldado abrir o seu lado com uma lança, eles não têm mais esperança. Como não nos lembrarmos dos discípulos de Emaús, que chegaram a tal grau de desolação, que comentavam entre si: nós esperávamos que ele iria reconstruir Israel, mas morreu. E no contexto dessa noite escura, da dúvida, da angústia, de sonhos desfeitos, de seguir um mestre que talvez teria sido enviado por Deus, um mestre que fez coisas tão extraordinárias, que disse coisas tão maravilhosas, é que se insere o inesperado anúncio da ressurreição. Quando chegamos no limiar da igreja, era noite, uma noite escura, não só física, mas também existencial. Me refiro da nossa chegada à igreja. A nossa noite pessoal de dúvida, de fadiga, de angústia, de dificuldade em entender a fé, em crer em Jesus ou na igreja que o anuncia, tudo isso fazia parte da nossa história. Chegamos de noite e nenhum de nós trazia em si a luz, nem para si mesmo e muito menos para os outros. Essa luz nós recebemos. O círio pascal que nós acendemos no fogo abençoado lá na porta é o sinal do próprio Cristo. Ele é a luz. Ele mesmo nos disse: eu sou a luz do mundo. Ele é o Senhor da história, da nossa história e da história do mundo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Nós entramos agora neste templo, nessa igreja, guiados pela luz de Cristo, que, por Cristo, de um agrupamento de pessoas, de uma comunidade muda e no escuro, se tornou pouco a pouco uma comunidade iluminada. Homens e mulheres iluminados, e que começaram também a transmitir a luz à sua volta, a iluminar as outras pessoas, e no desejo de Cristo, também para iluminar o mundo. Sim, é esta a nossa vocação, de ser luz, de dar luz. Não é a luz das nossas ideias, não é a nossa salvação, mas a salvação que vem de Cristo e que nos foi dada gratuitamente. Nós também há pouco renovamos as promessas do nosso batismo, porque junto com a água, com o fogo, a luz, o círio pascal, nós lembramos também das águas do nosso batismo. Essa água que dá vida e morte. Vida em Cristo, morte ao pecado.
Nós dissemos na renovação, mais uma vez, que nós queremos ser de Cristo, que nós cremos nele, que nós queremos viver com seriedade a vida cristã. Mas reconhecemos também as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a fadiga do caminho e da vida de fé. Nas leituras que escutamos, nós percorremos brevemente o caminho da humanidade e da sua relação com Deus. Caminho da criação do universo e do homem à fidelidade que todo homem é chamado, assim como aconteceu com Abraão, até a libertação do Egito, símbolo e sinal de toda a libertação da escravidão que possamos estar sujeitos durante a nossa caminhada. A igreja nos propõe nesta noite uma espécie de síntese única da história da humanidade e da nossa história. Nós fomos queridos, pensados por Deus, nós fomos amados por Deus, criados à sua imagem e semelhança, isto é, capazes de diálogo com Ele e de reconhecê-lo não só como nosso Senhor, mas também como nosso Pai. Ainda que o pecado tenha ferido essa nossa relação com Deus, afastando-nos dele, Ele não se afastou de nós, não se cansou de nós, não nos abandonou, mas Ele nos buscou e nos quis novamente consigo. Eis então que Jesus é a porta que se abre para que nós possamos entrar de novo nesse encontro com Deus. Ele é a estrada, Ele é o caminho, Ele é a luz, é a água, é a vida. Eis o que nós estamos celebrando. Em Jesus, nem a morte, nem o mal tem a última palavra na nossa história pessoal, na história da humanidade e do universo. Jesus venceu o mal, a morte e nos leva novamente nos seus próprios ombros de volta para casa. Nós escutamos o Evangelho de São Mateus e vemos com que ternura Deus age para com os seus. Escutamos hoje Jesus dizendo através do anjo às mulheres, e vamos ver durante todo esse tempo pascal, nas diversas aparições, Jesus dizendo aos seus discípulos, não é? A paz esteja convosco, não temais. O Senhor foi ofendido com tudo aquilo que aconteceu durante a paixão, mas ao mesmo tempo o Senhor conhece o profundo dos corações. Jesus conhecia muito bem e entendia em que circunstâncias todos aqueles homens e mulheres se sentiram ameaçados e fraquejaram na sua fé naquele momento tão dramático. E todos eles fugiram, a não ser São João e as Marias que estavam ao pé da cruz. Jesus perdoou tudo, perdoou a traição não só de Pedro, mas a de todos, perdoou a covardia generalizada. E hoje escutamos São Mateus fazendo uma espécie de homenagem às mulheres que se mostraram deficientes na fé por um lado, mas cheias de amor por Jesus no coração de outro, cheias de coragem, a ponto de se dirigirem ao sepulcro para ungirem o corpo de Jesus, mesmo sabendo que tinha uma pedra enorme na frente, mesmo sabendo que tinham soldados vigiando o sepulcro e que talvez isso não seria possível de ser realizado. E São Mateus homenageia de modo especial, nos contando o que aconteceu com Madalena, essa mulher que apesar de pecadora se tornou uma apóstola, a apóstola dos apóstolos, pois foi ela a encarregada pelo anjo para levar a todos o primeiro anúncio da ressurreição de Jesus. Nosso Senhor não só perdoou os apóstolos e os seus discípulos, mas colocou eles de novo no caminho. Jesus vai pedir que todos voltem à Galileia,
Foi lá que tudo começou e é de lá que eles devem recomeçar. É de lá que eles devem partir para anunciar o Evangelho. Caríssimos irmãos, esta noite é uma noite que enche o nosso coração de esperança, de alegria. Ela nos diz que nós não estamos sozinhos, seja no nosso caminho pessoal, seja no nosso caminho comunitário, enquanto membros da sua igreja. Para as nossas crises pessoais e também para as crises que a igreja enfrenta, essa noite nos diz que o Senhor ressuscitado, Ele está conosco, que Ele espera cada um de nós na Galileia, que Ele espera que nós voltemos aos fundamentos da nossa vida cristã, no fato primordial de que no dia do nosso batismo nós nos tornamos filhos de Deus, e nos chama de volta às fontes para que nós possamos, revigorados, voltar a anunciar, a sair de novo, para nos dar coragem nessa missão que nos cabe. Vivendo neste tempo de escuridão, de dificuldades sem conta, deixemos que essa luz de Cristo, como observamos nesta noite, Cristo que é a nossa esperança, entre nos nossos corações. No início da cerimônia de hoje, a luz do círio pascal parecia ser muito frágil, quase insignificante, insuficiente para iluminar essa igreja. Mas de pouquinho a pouquinho, na medida em que nós fomos acendendo as velas, fomos criando um grande clarão e de repente tudo estava resplandecente. Que Jesus ressuscitado seja sempre a nossa luz. E que nós também sempre possamos ser luz para as pessoas com que nós vivemos, convivemos e encontramos. Nos momentos difíceis, lembremos-nos e repitamos as palavras de Jesus. Não tenhais medo, eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.